Olá a todos inscritos no nosso canal do Desvendando a Fonologia. Hoje, mais uma vez, estamos com o podcast com o tema Libras como ponte de inclusão, celebrando em alusão o Dia Nacional do Surdo. Eu me chamo Samile. Eu me chamo Isabelle. A gente está hoje aqui com a nossa professora convidada, maravilhosa, professora Valéria de Souza Moraes Melo. Ela é intérprete e tradutora. Eu vou deixar um pouco mais que ela se apresente. Primeiro, gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui, nesse momento formativo de podcast, onde a gente vai poder discutir um pouco mais, conversar um pouco sobre a Libras como ponte, de inclusão para a pessoa surda. Eu sou Valéria Mello, como eu já fui apresentada, eu sou professora, tradutora e intérprete também. Eu atuo agora atualmente no SEUMA, como professora e em outras instituições como tradutora e intérprete. Que ótimo. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu gostaria de deixar um recadinho aos nossos telespectadores, falar sobre o congresso. Nós vamos ter o Congresso de Saúde e Bem-Estar. Ele vai acontecer do dia 23 ao dia 25 de outubro e as inscrições estão abertas, então nós estamos convidando vocês para se inscreverem, não percam as oportunidades, gente. O nosso Fonowork também é um evento fixo pelo DAF, feito todo anualmente no mês de outubro, será realizado. Vocês também acompanham a gente no nosso Instagram, nosso YouTube, canal do YouTube, para ficar mais acompanhando mais sobre o que a gente vai ficar soltando daqui a uns dias. Sem mais delongas, vamos começar nosso bate-papo com a nossa professora. E, professora, de início, eu gostaria de saber mais que você mesmo falasse realmente mais sobre esse histórico, a história realmente do surdo aqui no Brasil e como atualmente está a inclusão realmente nos dias de hoje. Bem, a história dos surdos não se diferencia muito da história das outras pessoas com deficiência, Os surdos sempre foram rejeitados, discriminados, presos dentro de casa. A gente sabe que a vida da pessoa com deficiência, nessa história, no decorrer do tempo, houve muito maltrato, As pessoas não podiam ter liberdade, Não podiam estar em público. Tinham locais, grupos de pessoas que assassinavam as pessoas com deficiência. Então sempre foi uma história de muita luta, mas também de muitas conquistas, Atualmente a gente já consegue perceber muita conquista do povo surdo, da comunidade surda, Inclusive a língua brasileira de sinais é uma grande conquista, Uma pergunta também que a gente quer fazer é se as Libras, é uma língua estática ou ela muda ao decorrer do tempo, ao decorrer do ano? É importante a gente entender que a Libras ela é uma língua, Uma língua oficial dentro do Brasil, oficializada pela Lei 10.436, e ela é uma língua que promove toda a possibilidade de comunicação, Então, por ser uma língua, ela não é estática. Assim como qualquer outra língua, ela sofre variações no decorrer da história, das necessidades humanas. É uma língua natural, por ser uma língua natural, supre as necessidades humanas. E através disso a gente percebe, por exemplo, novas nomenclaturas, ferramentas, redes sociais que têm surgido aos montes. Então, cada ferramenta dessa, cada rede social dessa que surge, nós precisamos nomeá-la para nos referir a ela, não é verdade? Então, da mesma forma, na comunidade surda é criado um sinal para se referir a essas ferramentas, no caso que a gente está colocando aqui, sobre as redes sociais. E dessa forma, ela se amplia, esse vocabulário se amplia e se modifica no decorrer do tempo, como qualquer outra língua natural. Até mesmo tem pessoas que têm o seu próprio sinal, Exatamente. Já ouvi dizer. Essa é a identificação pessoal de cada indivíduo. Meu nome é Valéria, eu chego e me apresento para vocês por meu nome, soletrando, Valéria, e na sequência eu já informo o meu sinal, que é esse. Esse é o meu sinal. É minha identificação pessoal na comunidade surda. Então, sempre que o surdo for se referir a mim, sobre mim, ele vai utilizar esse sinal. Não mais soletrar, porque ele já me fez essa identificação
pessoal, que é o meu sinal, certo? Como a senhora citou, né, sobre o direito da pessoa surda, eu queria que você falasse um pouco mais, né? Porque muitas pessoas não conhecem muito bem, propriamente dito, sobre os seus direitos, Sim. ainda mais o surdo. Eu queria mais que você discorresse sobre esse assunto. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava dando aula sobre essa base legal, né, sobre a legislação. Nós temos a lei, né, que oficializa a língua brasileira de sinais, e nessa lei nós temos um decreto. O decreto ela vem regulamentar a lei. O que significa isso? Ele vem dar todas as especificações do que essa lei vai promover. No caso, a lei da Libras, ela especifica que a Libras é a língua oficial da comunidade surda no Brasil. Dessa forma, como que isso vai se ajustar? Através da educação, né? Precisa do profissional tradutor-intérprete, precisa de um professor de Libras. A regulamentação vem trazendo essas especificidades de como isso vai funcionar. Onde esses profissionais, onde essa língua vai estar acontecendo dentro do Brasil. Então, a regulamentação vem trazendo toda essa base para que o surdo se assegure de utilizar a sua língua dentro do país, certo? Em ambientes públicos, também nos ambientes privados que têm atendimento ao público, é necessário que a Libra seja conhecida e utilizada para que o surdo se sinta atendido, se sinta alcançado e se sinta livre, como qualquer outra pessoa, de frequentar esses ambientes. A Libras é uma única forma de comunicação dessas pessoas surdas, ou eles se comunicam de uma outra forma? Os surdos eles têm uma amplitude gigantesca de comunicação. E através dessa amplitude, eles podem utilizar a língua de sinais, eles podem utilizar a leitura labial, eles podem utilizar várias formas. A lei, ela traz que a língua brasileira de sinais, ela é a primeira língua do surdo, é a língua da comunidade surda. Mas o português também precisa ser aprendido por esse indivíduo. Por quê? Porque é a língua oficial do país. Então, toda a documentação, toda a legislação vai sair em língua portuguesa. Desse modo, o surdo precisa aprender a ler e escrever, né, o português. E é mais uma possibilidade de comunicação para esses indivíduos. Queria perguntar também como intérprete, né, se você já presenciou algumas situações onde que o direito não foi realmente exercido, não foi realmente colocado em prática. Com certeza, várias situações. Se fosse enumerar, a gente passaria muitas horas aqui conversando sobre isso. Uma das situações que eu vivenciei foi a questão do direito à segurança, né? Estava em casa, já à tarde da noite, e aí recebi uma mensagem de texto, né, no meu celular. Era uma surda pedindo ajuda para se comunicar com as forças de segurança, com a polícia, né? E não foi possível, porque ela tentou se comunicar, né, com a polícia militar, enviou mensagens no WhatsApp da ronda da comunidade, do bairro dela, mas eles não conseguiam entender, porque ela estava escrevendo de uma forma gramaticalmente correta para Libras, mas com palavras em português. Então, essa mensagem não foi alcançada, né? Os policiais não conseguiram identificar, acho que talvez até pensaram que era trote, algo do tipo, e ela não tinha a possibilidade da ligação verbal, né, oral. Então, ela entrou em contato comigo, mas aí eu ligava para a polícia, passava algumas informações, eles pediam outra informação, eu falava com ela e ligava novamente, e aí acabou que a gente não conseguiu solucionar essa situação de violência doméstica, infelizmente. Meu Deus. O aprendizado da Libras é exclusivo para as pessoas que desejam trabalhar com a comunidade surda? Absolutamente não, né? Inclusive, conheço casais que sabem língua de sinais e se comunicam no seu dia a dia, né, em língua de sinais. Crianças que aprendem língua de sinais na escola, né? Meu filho estudava numa escola e que tinha disciplina Libras, né, como curricular, ele fazia a prova, tudo, podia ter reprovação. Então, assim, em casa ele gosta de conversar comigo em Libras, né? Ele ainda está nesse processo de aprendizagem, mas já sabe muitos sinais. Então, é uma língua para qualquer pessoa que tem interesse em aprender.
É importante também falar que o indivíduo surdo, né, desde criança, quando nasce, ele vem de vários problemas dentro de escola. Eu queria que você falasse como é essa bagagem que ele carrega dentro da escola, vendo questão mesmo de bullying, questão de não dar devida importância, da sua deficiência, e como é colocado pelos professores, como é muito colocado isso na comunidade, realmente. Atualmente a gente ainda vive muita exclusão. A gente entende assim, nossa, tem um profissional tradutor intérprete, tem um professor de Libras, então pensa que isso é o auge da inclusão. Na verdade, não. Muitas vezes você segrega ainda mais esse indivíduo, né? Tornando ele somente naquela vertente, né? Não tem a socialização como deveria, como as outras crianças têm. E isso às vezes até tolhe esse indivíduo que às vezes tinha habilidades que poderiam ser desenvolvidas, teria talentos que poderiam ser desenvolvidos naquele ambiente escolar. E aí o que ocorre? A gente tenta recomendar, tenta aconselhar, tenta explicar como é que funciona essa dinâmica. O intérprete, ele não é professor do surdo, ele é um mediador linguístico, ele está ali para fazer uma ponte entre ouvintes e surdos, certo? E o professor ele precisa se apropriar disso e até tentar se comunicar com o surdo, aprender um pouco de Libras. A turma também precisa aprender um pouco de Libras para integrar esse indivíduo e tornar a vida dele social uma vida normal, dentro das possibilidades que existem naquele ambiente. Né? Então, dessa forma, a gente consegue minimizar o bullying, a gente consegue minimizar, né, os traumas, as questões que podem ocorrer ali. Então, eu entendo que a socialização, né, a compreensão de quem é aquele indivíduo, de como que ele funciona, como é que é a cultura dele, a língua dele, isso vai trazer, né, as possibilidades e minimizar todas as questões, todos os problemas que ainda ocorrem. A gente sabe que existe a questão do sotaque das regiões e as Libras. A Libras tem isso em relação às regiões? Tem essa variação? Sim, sim. A Libras, como uma língua natural, ela também sofre essas variações. A Libras tem todas as possibilidades, né? Ela tem xingamentos, ela tem regionalismo, né? Ela tem gírias, né? É uma língua como qualquer outra língua. As línguas orais e as línguas gestuais. Então, ela se desenvolve naturalmente de forma que promove também os regionalismos. Por exemplo, a gente aqui no Maranhão, nos interiores, né, nos municípios, diversos municípios têm o mesmo peixe com nomes diferentes. Então, o sinal provavelmente também vai ser diferente. Em relação aqui à universidade, né? Como você é professora daqui, queria saber mais sobre que também participante do NAD, né? Você atua no NAD. Queria saber mais a sua vivência em trabalhar com essas pessoas que vão até você procurar ajuda e também em questão em sala de aula. Alguma vivência que você já presenciou, algum desrespeito, até pelo outro profissional também que, né, muitas das vezes não respeita a sua profissão e nem vê a capacidade do próprio aluno que necessita daquela ajuda, né? É muito interessante isso, é muito complicado essa temática, né? Porque, eu já trabalhei em diversas instituições, eu atuo ainda como tradutor intérprete, hoje também como professora aqui no SEUMA. Já trabalhei nas diversas áreas, na área médica, na área política, na área televisiva, na área acadêmica, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, assim, já vivi muitas experiências. E assim, às vezes muito complicado lidar com os outros profissionais que não percebem, não entendem o nosso trabalho, a nossa importância para aquele indivíduo surdo. Eles pensam que estamos lá para vigiá-los, né? Para falar mal deles, da aula deles. Não entendem que nós temos nosso código de ética enquanto tradutor e intérprete, estamos lá para somar forças para que aquele surdo ele consiga evoluir, ele consiga compreender aquele conteúdo e evoluir dentro da necessidade dele, digamos, do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para o ensino superior. Então ele precisa dessa evolução para que ele consiga galgar a sociedade como um todo, o mercado de trabalho. Então, há professores que dizem assim,
o que você está fazendo aqui? Você veio me vigiar? Há professores que dizem assim, mas eu tenho um aluno surdo. Então, assim, é muito complicado porque os profissionais não se apropriam da sua própria turma, que nunca é homogênea. A gente sabe que cada indivíduo é diferente, tem suas necessidades. Então, esse é um aluno que tem uma necessidade específica, que é que tenha o tradutor-intérprete. No ambiente de saúde também é complicadíssimo, porque, por exemplo, você vai com uma surda no ginecologista, né? Aí o profissional ginecologista fica incomodado. Às vezes o próprio surdo, a pessoa surda fica incomodada, né, com a presença daquele outro profissional. No psicólogo, os psicólogos costumam não aceitar de primeira, naquele primeiro contato. A gente vai, conversa, explica que nós também somos profissionais, que temos a nossa confidencialidade também, né? Resguarda aquele cliente, aquele surdo, aquele atendimento. Então, é necessário que haja esse diálogo primeiro com os profissionais que envolvem aquela situação para que depois tenha um atendimento. Então, assim, são diversas possibilidades, diversas situações que a gente vivencia no dia a dia. Até a violência obstétrica, né, também. Muito. A Libras é usada apenas para atender às necessidades das pessoas surdas? Não, absolutamente. A Libras, como a gente já conversou anteriormente, ela tem um leque enorme de possibilidades. A gente viu aí recentemente na pandemia as lives, né, e o quanto era interessante ter aquele intérprete, aquela figura ali, né, em todos os momentos, passando ali as músicas, a emoção, às vezes a sofrência, né, tudo que estava acontecendo naquele ambiente. E trazia um conforto enorme para o surdo, porque todos nós estávamos isolados e ele conseguia ter essa ponte, né, mínima de perceber o que estava acontecendo à sua volta. Então, assim, há famílias que se comunicam totalmente em Libras. Eu tenho uma amiga que ela viajou recentemente para um município daqui do Maranhão e ela disse que lá é comum, todo mundo usa a língua de sinais, né? As pessoas ouvintes, as pessoas surdas, é muito comum todos usarem a língua de sinais naquela pequena comunidade. Então, assim, é tranquilo. Nós temos também a língua Capó de Sinais, né? Que é uma língua de sinais aqui também do Brasil. Essa língua, ela é muito interessante, porque nessa comunidade Capó indígena, estamos nós aqui conversando em língua portuguesa, no caso eles na língua Capó. E aí entra um surdo, rapidamente todo mundo começa a usar a língua gestual, né? Então, não é necessário que o surdo solicite imediatamente, até como forma de educação, todos eles já sabem a língua de sinais e fazem a inclusão desse indivíduo surdo que está chegando nessa roda de conversa. É muito interessante e de fato deveria ser assim, né? Todos os ambientes deveriam estar prontos para receber qualquer pessoa, inclusive uma pessoa surda, utilizando a língua materna desse indivíduo. Em relação à família, né? Tem muitas pessoas que só são ouvintes, não são surdas. Eu queria saber como é essa relação, se você já presenciou alguma coisa de perto em relação a isso, já tentou remediar alguma situação, algo do tipo. É constante. Já quando eu trabalhava no ensino médio, uma mãe foi até a escola e puxou a filha e disse, vem aqui que agora tu vai me ouvir. E aí disse assim, interpreta aí. E aí começou a brigar com a filha, solicitando que eu interpretasse, né? Então, assim, é muito comum, as famílias não conseguem se comunicar devido a ter um indivíduo surdo, não aprenderam língua de sinais, muitas vezes não tem interesse, ou às vezes não tem condições, são famílias em situação de alta vulnerabilidade, e aí precisam dessa mediação, e aí buscam os locais onde há possibilidade, onde tem os intérpretes, né, as pessoas que conseguem se comunicar em língua de sinais. E é muito comum isso. Infelizmente, a maior parte das famílias, pelo menos do meu núcleo, né, do meu convívio, elas não têm domínio de língua de sinais. Elas comunicam através de gestos e não conseguem passar as informações com precisão. Porque gestos pode ser qualquer coisa, pode ser interpretado de maneira errônea, né? Não pode ser que a pessoa queira dizer algo e diga outra coisa, ou seja percebido de maneira diferente. E aí, dessa forma, o indivíduo não consegue se comunicar com precisão. E aí, corriqueiramente acontece isso. E tem também o contrário, né? Pessoas
famílias de surdos que têm filhos ouvintes, e esses filhos são denominados de codas, né? São pessoas ouvintes, filhos de surdos. E aí tem as questões do aprendizado, né? Geralmente eles aprendem muito cedo a língua de sinais e são bilíngues e se tornam intérpretes dos pais, né? Para onde vão, eles são os intérpretes dos pais, né? Fazendo essa mediação linguística para facilitar essa comunicação. Então é vastas. Pela necessidade, né? Muitas vezes. Totalmente. O uso de Libras nas instituições educacionais beneficia apenas os alunos surdos ou as outras crianças também? Beneficia muito as outras crianças, no sentido de que elas terminam ficando muito curiosas, né, de ter aquele coleguinha surdo. Sim. E como é que faz, e eles querem interagir. As crianças, elas agem de modo muito natural, né, elas querem interagir com aquela outra criança, então elas terminam aprendendo e muitas vezes influenciando a família, os pais, né. Eu já tive procura de pessoas que querem fazer oficina de Libras, curso de Libras, incentivados pelos filhos, porque o filho sabe Libras e a pessoa fica curiosa, também quer aprender, e às vezes estudam juntos. Eu já tive mãe e filho na mesma sala de aula aprendendo Libras. Então, assim, é interessantíssimo, né? Interesse que essas crianças promovem nas suas famílias e assim por diante. Partindo nessa linha, né, familiar, muitas famílias não veem seus direitos assistidos e impossibilitam o próprio indivíduo de ter seu direito assistido e de ter uma vida como qualquer outro indivíduo. Sim. Em suas condições normais. Queria que você falasse mais sobre essa temática. Isso é muito individual, né? Na verdade, tem pessoas que não querem aprender língua de sinais, tem pessoas que não querem ser reabilitadas e ser oralizadas, então, assim, é muito individual. E aí, muitas vezes, as pessoas não se interessam pela falta de conhecimento dos seus direitos, porque existe a lei da Libras e se a pessoa quiser, ela pode sim aprender a Libras dentro das escolas públicas, das instituições de modo geral. Por exemplo, aqui nós temos a Universidade Estadual do Maranhão, promove cursos de Libras lá. Então as pessoas às vezes não têm acesso a essas informações para garantir seus direitos, né? Então isso prejudica muito. E aí a gente vai percebendo que as pessoas se tornam alheias, ficam adultas e não têm nenhuma língua, não adquirem nenhuma língua, né? Eu conheço surdos que são adultos já e 30, 40 anos e nunca adquiriram uma língua por falta de conhecimento, por falta de alguém que auxilie, né? Então, assim, depois de muito, já numa idade mais avançada, e vai para um curso de Libras para surdos, com muita dificuldade, aprende muito rasamente a língua, e aí sim conseguem tirar, sei lá, uma certidão de nascimento, uma identidade, porque estão aprendendo a necessidade, a importância e conseguem se tornar de fatos e de direitos cidadãos. E quais são os principais desafios no aprendizado de Libras para as pessoas ouvintes? Isso é muito particular, né? Há muitas possibilidades de desafios, depende da vivência daquela pessoa. Ela tem dificuldades motoras, ela tem habilidades motoras, como é que funciona, como foi essa história de vida dela, foi trabalhada na sua infância para ter habilidades motoras. Nós temos que entender que uma língua, ela tem sua complexidade, e cada indivíduo vai sentir isso de alguma maneira, né? Alguns têm mais habilidades, por exemplo, quem toca instrumentos com as mãos, né, violão, teclado, ele pode sim desenvolver uma habilidade mais tranquilamente de realizar os sinais, os movimentos, as configurações de mãos da Libras, porque ele já tem uma certa habilidade manual, né? Uma pessoa que é muito tímida, inibida, talvez ela não consiga fazer tanta expressão facial, que é fundamental dentro da língua, né? Tá dentro ali daqueles 5 parâmetros que regem a gramática da Libras, tá? Então, assim, é muito individual, né? Mas em geral o que os alunos falam é geralmente das expressões faciais, que eles têm muita dificuldade. Mas, gente, eu digo pra eles, vocês já usam as expressões faciais naturalmente no dia a dia de vocês, gente. Vocês sorriem, né, demonstrando felicidade, satisfação. Vocês fazem expressão de triste quando vocês estão insatisfeitos, chateados. Então, isso já é natural do ser humano. É só você aliar a Libras, né, aos movimentos da mão,
é a expressão facial e isso vai fluir naturalmente. E hoje em dia, o que você acha que é o maior desafio para a inclusão da comunidade surda na sociedade? Nós temos muitos desafios, infelizmente ainda temos muitos desafios. Eu acho que a barreira atitudinal ela é uma das que mais trava essa evolução. Porque, por exemplo, dentro da universidade, tanto estadual quanto aqui no SEUMA, nós temos cursos livres, nós temos oficina de Libras, as pessoas têm conhecimento de que isso está ocorrendo, mas não fazem, né? Então, essa barreira atitudinal, dessa iniciativa coletiva e individual, ela promove a não divulgação, a não disseminação, a não facilidade desse indivíduo se comunicar mais amplamente, né? Então, eu acredito que essa seja uma das piores barreiras, a atitudinal, que depende de cada um tomar iniciativa e se apropriar dessa língua, se apropriar dessa cultura, dessas relações com esses indivíduos surdos. Você acha que a Libras deveria ser uma disciplina obrigatória nas escolas? Com certeza, porque nós temos disciplina de línguas dentro das escolas, não é verdade? Espanhol, inglês, né? Temos escolas bilíngues aqui em São Luís, no caso aqui na nossa região, de inglês, português. Por que não a Libras? Por que não ser adotada como uma disciplina curricular dentro das escolas, das instituições de modo geral? Né? Eu penso que é muito importante, que seria um avanço gigantesco, por mais que não alcançasse 100% das pessoas, porque dentro de uma sala de aula a gente sabe das diversidades, né, de cada um, do interesse de cada um vai buscar coisas diferentes, mas alguém seria alcançado. E isso seria mais, como a gente está tratando aqui no podcast, mais uma ponte de inclusão para esse indivíduo surdo, né? Essa pessoa que está aprendendo línguas de sinais aqui dentro da escola, ela vai ser um juiz, ela vai ser um governador, ela vai ser um médico, ela vai ser um advogado, então vai ser um advogado capacitado para entender minimamente o seu cliente, né? E assim sucessivamente. Eu queria saber se você já acompanhou alguma pessoa surda que hoje em dia é bem desenvolvida em suas habilidades, tanto físicas como em questão mesmo profissional. Sim, já acompanhei vários surdos, tenho ex-alunos meus, no caso, acompanhei como tradutor e intérprete, professor da UEMA, tá? Arquiteta formada, inclusive já foi para fora fazer pós, engenheiro ambiental, né, que já trabalhou na área de TI, mas exerce também a engenharia ambiental em algum momento. Então, assim, a questão dos entraves que ocorrem não partem do indivíduo surdo, não partem dessa pessoa que está dentro dessa sociedade ouvinte, geralmente voltando para a barreira atitudinal, vai do contratante, que entende que aquela pessoa é inferior, mas que de fato não é, afinal de contas ela fez uma graduação completa, passou dentro todas essas disciplinas, assim como qualquer outro profissional, né? Então, os indivíduos surdos, eles são completamente capazes de exercer as profissões a que se propõem, né? E aí exercem com maestria. Importante, né, a gente falar que pessoas surdas também ganharam um grande patamar, até em Olimpíadas, né, que a gente está em Olimpíadas agora. Importante falar sobre isso também, dar visibilidade realmente, como muitas das vezes é um pouco esquecida, né? Sim. Então é muito importante falar sempre, em qualquer oportunidade, dar essa visibilidade para essas pessoas que têm essa deficiência da surdez. É verdade, inclusive a gente percebe que no ambiente cultural tem se ampliado muito a acessibilidade para os surdos. A gente já chega no teatro, encontra os profissionais tradutores e intérpretes, a gente já chega em outros ambientes, até as propagandas na televisão, a gente já vê grandes marcas colocando lá os intérpretes para fazer a mediação linguística das suas divulgações no mercado. Então, assim, é muito importante a gente dar visibilidade, a gente verificar a necessidade e a importância, né, do uso da língua de sinais para que alcance um público cada vez maior. A gente, só recapitulando mais um pouquinho, algumas diquinhas sobre o nosso Congresso de Saúde e Bem-Estar. Sim, que vai acontecer dia 23 a 25 de outubro e as inscrições ainda estão abertas, gente.
Também queremos informá-los sobre o nosso Fonowoke, que acontecerá agora em outubro. Participem, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vamos estar divulgando mais informações por lá. Professora, eu queria agradecer sua participação conosco neste bate-papo e queria deixar à vontade agora mesmo para você falar realmente se tem algum agradecimento ou algo que você deixou passar. Esse é o momento agora. Certo. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nesse ambiente. É sempre muito bom discutir, falar sobre língua de sinais, eu me empolgo. É a minha grande paixão de vida. Eu amo o que eu faço, eu amo ser tradutora e intérprete, eu amo ser professora, divulgar a língua de sinais para que os surdos eles consigam viver em sociedade com tranquilidade, acessando a qualquer espaço, a qualquer serviço. E a dica que eu tenho é: aprendam Libras, busquem conhecimento em língua de sinais, né? Você nunca sabe quando você ou alguém do seu lado vai precisar. Então, se aproprie dessa língua, vivencie esse mundo, essa cultura que você vai gostar, com certeza. Eu queria deixar um gostinho, né, para os nossos telespectadores sobre a língua de sinais. Queria que você fizesse algum recado na língua de sinais para eles. Que legal! Fique à vontade. Então, eu quero agradecer vocês por esse espaço aqui para divulgação da língua de sinais, da Libras, né? E quero pedir para vocês que desejem, busquem, né? Busquem aprender a língua de sinais. Temos um presentinho. Uma lembrancinha pra cima. Ai, que chique! Agradecer sua participação conosco. Que lindo, e sua gente, disponibilidade obrigada. também. Muito lindo, fico muito grata. Eu amo bloquinhos, tá? Me acertarem cheio. É muito útil. Personalizado, coisa mais linda. Obrigada, gente. É isso, gente. Nós agradecemos a participação de todos vocês e até a próxima. Fiquem ligados nos próximos podcasts, que vai estar disponível algumas semanas pra frente. E fiquem ligadinhos, se inscreva no nosso canal.